Olá, graça e paz, eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão em Cristo, pastor José Freire, e você se encontra aqui no canal Uma Visão Além, e nós hoje vamos falar da palavra de Deus sobre Pedro. Mas antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, que você ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos à oração e em seguida a palavra. Poderoso Deus, grandioso Deus, não há outro como o Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, tão tremendo como o Deus da Bíblia. E aqui neste instante de oração nós te louvamos, te adoramos, te magnificamos, te damos o louvor devido, a honra devida. Papai, que neste momento em que clamamos aqui no canal, as pessoas que estão orando conosco, as que vão orar conosco durante alguns dias, ouvindo esses áudios aqui no nosso canal, sejam abençoadas, curadas de suas enfermidades, libertas de suas opressões, transformadas pelo poder da palavra. Em nome de Jesus, nós te louvamos, sim, nós te buscamos, sim. Em nome de Jesus, nós rendemos o louvor ao teu nome. Nós nos prostramos diante do autor da nossa fé, nós nos prostramos diante da grandeza de Deus. Eu te apresento os inscritos, meu Deus, aqueles que estão passando lutas, tribulações, aqueles que estão passando por grandes dificuldades, aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais, possam ser transformados, curados, libertados, e o teu nome ser glorificado e exaltado na vida destas pessoas. Senhor, eu te apresento as crianças, os adolescentes, os jovens, os casais, os irmãos e irmãs, os visitantes, meu Deus, todos aqueles que têm acessado este canal, os que se encontram, meu Deus, no leito de uma enfermidade, no leito de um hospital com a enfermidade, aprisionado em um presídio, os que moram nas ruas, nos guetos, nas vielas. A obra missionária levanta homens e mulheres de Deus para ganharmos os perdidos, para falarmos do amor de Cristo. É o que nós lhe pedimos no dia de hoje, que a bênção da cura, a bênção da porta aberta, da libertação, a cura da depressão, da angústia, do desespero, seja, executada pelo poder que há no nome de Jesus. Meus amados e meus queridos irmãos, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Vamos à palavra de Deus e o estudo de hoje, os 3 Pedros. Lucas 22, 31 a 34. Disse Jesus: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. O Pedro que escreveu as epístolas, meus amados, de Pedro, era o mesmo homem dos evangelhos e do livro de Atos, mas ao mesmo tempo era um homem diferente. Podemos acompanhar seu crescimento através dos livros do Novo Testamento. Jesus deu o apelido de Cefas, ou Pedro, a Simão, o irmão de André, que quer dizer rocha, ou pedra, ou então estabilidade. Ainda que Pedro fosse espiritualmente instável e reativo, o apelido de Jesus
ele era profético, um incentivo para ele crescer e ser estável em sua vida, em sua vida. Então, na noite em que Jesus foi preso, disse a Pedro que Satanás queria apedreirá-lo como trigo. Mas Jesus tinha orado por Pedro para que sua fé permanecesse firme. Jesus disse que quando Pedro se convertesse, ele deveria fortalecer seus irmãos. Essa frase, ela poderia implicar que Pedro ainda não tinha se convertido. Talvez a sua conversão, meus queridos, tenha ocorrido naquela mesma noite que ele negou a Jesus 3 vezes, como o Senhor Jesus tinha dito que aconteceria. No Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os crentes, Pedro disse à multidão para se arrepender. Isso significa literalmente ser virado de cabeça para baixo. Todos nós nascemos desta forma, mas quando nos convertemos, viramos de cabeça para cima. É uma virada de 360 graus, completa. Experimentamos algo que revoluciona as nossas vidas. Então Pedro, como Moisés, aprendeu que ele era um ninguém, que ele era alguém que Deus poderia usar, e que Deus pode fazer coisas maravilhosas através de alguém que já aprendeu que é um ninguém. Então desde o momento em que Jesus chamou de rocha até o momento em que ele chorou amargamente depois de negar Jesus, Pedro aprendeu que ele era ninguém. E depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus apareceu para Pedro e outros discípulos, perguntou-lhe 3 vezes se Pedro o amava. Quando Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo, Jesus o mandou alimentar e cuidar das suas ovelhas. Então Pedro aprendeu que ele era ninguém, que Deus poderia e queria usá-lo. No Pentecostes, o Espírito Santo veio através de Pedro, porque agora Pedro já conhecia esses segredos espirituais. Eu não sou, mas ele é, e ele está comigo. Eu não posso, mas ele pode, e ele está comigo. Não importa o que eu quero, mas o que ele quer, e ele está comigo. No Pentecostes, 3.000 pessoas foram convertidas. Mais tarde, quando já era o velho pastor, Pedro pôde olhar para trás e dizer: eu não fiz, mas ele fez. Então, meus queridos, Deus quer transformar a minha e a sua vida e nos usar poderosamente em suas mãos. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde com esta palavra. Graça e paz.